Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Primeira Timóteo capítulo 3, dos versos 10 a 13, está escrito assim: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Até aqui, até o verso 13, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Criador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, imortal, invisível e real. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Pai, eu peço, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, perdoa-nos porque nós somos imperfeitos. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos como nós perdoamos as pessoas. E eu te agradeço, Pai, por mais esse dia, te agradeço por essa quarta-feira, te agradeço pela tua bondade, pelo teu amor, te agradeço porque o Senhor tem sido o nosso alicerce, o nosso porto seguro, porque o Senhor tem nos ajudado nas tribulações e não nos desamparado. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, livra-nos de todo mal hoje, a nós e as nossas famílias, não nos deixe cair em tentação, guarda-nos em Ti e derrama sobre nós a Tua provisão abundante, Pai, para que nada nos falte, pelo contrário, para que sobre para cada um de nós, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Que sobre, Senhor. Eu oro pedindo que o Senhor abra portas de emprego para aqueles que precisam e traga cura para aqueles que estão enfermos, fortaleça os que se sentem fracos, dá direção para os que se sentem perdidos, Pai. Mas eu oro principalmente pelos nossos familiares que ainda estão vivendo uma vida de pecados, que ainda vivem uma vida distantes do Senhor, alheios às verdades eternas. Que o Senhor tenha misericórdia deles, que a Tua graça os alcance e eles sejam renovados pelo Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas e dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição do vídeo, porque aí nesses links dá para você fazer um montão de coisas legais. Você pode ajudar o blog, você pode comprar o livro Muito Além de um Pai, você pode entrar nas nossas comunidades, enfim, tem um monte de coisas aí, e os textos que a gente leu também. Nesse ponto da carta, então, Paulo começa a falar sobre como Timóteo vinha fazendo diferente daquelas pessoas que Paulo estava falando, né? Então, se você não ouviu os devocionais dessa semana, ouça o devocional de segunda, o devocional de terça, porque tá tudo conectado, né? Paulo começa assim, mas você... Ou seja, tem uma conexão com o texto anterior, né? Ele fala, mas você tem seguido de perto o meu ensino. E daí Paulo fala que tem seguido o ensino, a conduta, o propósito, a fé, a paciência, o amor, a perseverança. E daí no verso 11, Paulo diz assim, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. E aí Paulo falando sobre suas viagens missionárias e como ele foi sendo perseguido em algumas cidades, né? Aliás, ele nem citou todas as cidades aqui com as maiores perseguições. Paulo foi perseguido fortemente em várias cidades, Tessalônica, por exemplo. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Verso 12, que é onde eu quero que a gente foque hoje. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vou ler de novo, hein? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Galera, a igreja vai ser perseguida. Eu tô montando aqui uma ministração, né? Montei, na verdade, uma ministração falando sobre isso, né? Sobre a igreja que muda o mundo. Porque a igreja, quando a gente olha para a igreja primitiva sacudiu a sociedade, galera. Mudou as bases da sociedade. A igreja foi chamada para mudar o mundo. É disso que eu falo nessa ministração, né? E Paulo cita algo importante aqui, né? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A igreja que muda o mundo, ela vai ser perseguida. A igreja que não vai ser perseguida é aquela que não muda nada. Não muda nem o local onde está. Essa igreja não vai ser perseguida. Agora, o que é a perseguição que Paulo está falando aqui, né? É muito contextual. Aqui no Brasil, a gente já falou disso algumas vezes, né? Nos estudos principalmente. Aqui no Brasil, a perseguição não é... vai vir alguém aqui nos prender, como Paulo e Silas foram presos, né? Não vai vir ninguém nos prender por proclamar a verdade, gente. Aconteceu algumas vezes aí, né? Com alguns já aconteceu. Mas não acredito que isso vá acontecer no Brasil, não, tá? Claro, pode voltar a acontecer, não sei, mas eu particularmente não acredito. A nossa perseguição aqui no Brasil ela vai ser diferente, ela vai ser uma perseguição ideológica. Ela vai ser uma perseguição onde as pessoas falam mal da gente, onde as pessoas escarnecem da gente. Não acredito que vai ser uma perseguição física, como acontece em diversos outros países onde a igreja é perseguida, é assassinada, é torturada. Não acho que o Brasil vá chegar nesse ponto, apesar de vários países passarem por isso, não acho que isso vai acontecer aqui conosco, pelo menos não num período curto de tempo, tá? Mas sim, nós como igreja seremos perseguidos de uma forma diferente aqui no Brasil, como eu falei, de uma forma muito mais ideológica aqui no Brasil, com as pessoas escarnecendo, falando mal, fazendo chacota, fazendo piada, diminuindo a igreja. Isso eu creio que vai acontecer. Isso vai acontecer com a igreja, não com as igrejas, porque eu não estou falando de placa aqui, estou falando da igreja brasileira no geral. Quando a igreja muda, começa a mudar as coisas. Quanto mais a gente tentar mudar a sociedade e intervir nas mazelas da sociedade, mais a gente vai ser perseguido, galera. Se a gente começar, vou dar um exemplo simples aqui. Se a gente se juntar como igreja no Brasil, fizer uma grande arrecadação e abrir 100 hospitais, a igreja brasileira tem poder para isso, tá? Se a gente juntar a igreja brasileira, e daí não tô falando de placa, de novo, a gente faz uma grande arrecadação, a gente abre 100 hospitais pelo Brasil, a gente vai começar a ser perseguido. Você pode ter certeza disso. Vão começar a falar mal, vão começar a achar problema na arrecadação, e vão falar A, B, C. É que a gente não tá fazendo isso, tá? Mas se a igreja brasileira se junta e começa a mudar a sociedade com amor, começa a abrir orfanato por aí, começa a abrir creche gratuita por aí, escola pública, começa a abrir escola gratuita por aí. Se a gente começa a fazer isso como igreja, e daí de novo, não estou falando de placa, tá? Não estou falando da Batista da Lagoinha, não estou falando da Renascer, não estou falando da Deus é Amor, estou falando igreja brasileira. Aí sim a gente vai ver o que é perseguição. Por enquanto, que a gente é muito fechado na igreja local, a gente não vê tanto, não. Talvez uma igreja ali que mude um pouco mais o local onde está, tal. Mas a perseguição vai acontecer. A gente tem que estar preparado para isso, tá? Por que eu tô falando isso? Porque Paulo tá falando, né? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele está declarando isso como um fato. E daí ele termina falando, contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas o meu ponto aqui hoje é esse, a gente precisa estar pronto para essa perseguição. Quanto mais a gente impactar a sociedade com o amor de Deus, mais a gente vai ser perseguido. De novo, não acho que no Brasil com uma perseguição violenta ou física, mas com uma perseguição no campo das ideias, com uma perseguição de escárnio, de chacota, de falarem mal da gente, de fazerem todo tipo de crueldade psicológica com a igreja. Mas não acho que vai chegar numa violência física, não. Como acontece em alguns países, de qualquer forma a gente tem que estar preparado para isso, tá, gente? De novo, como eu falei ontem, né? Cara no pó, joelho no chão, jejum e oração, para a gente estar preparado para mudar o mundo e também para sofrer algum tipo de perseguição, porque é o que vai acontecer com a igreja, inevitavelmente. É isso, gente. Que assunto, né, que Paulo traz aqui.
Então, se você ficou com dúvidas ou se você tem um pensamento sobre isso, deixe seu comentário, por favor, vamos conversar disso. Sei que o assunto é denso, tá? Vamos conversar disso. O ponto principal aqui é esse: estejamos preparados para sermos perseguidos, porque quanto mais a gente viver uma vida de acordo com aquilo que Deus quer, mais a gente vai ser perseguido. A gente só tem que estar preparado, tá bom? Lembrem-se, a nossa luta não é contra carne e sangue, o nosso tesouro não está na terra, o nosso tesouro está na eternidade, vamos manter os nossos olhos fixos no Senhor, e daí a gente consegue passar por tudo isso bem de boa, tá bom? É isso, Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.